Pronto aí. Pronto. Quatro em pauta no ar, quatro em pauta no ar, quatro em pauta na quarta-feira, 19 horas, sempre aqui no seu YouTube, no ar, hoje, com Ju Ferreira, Kleber Ramalho e Leandro Bonvecchio. Sejam bem-vindos, meus caros. Sejam bem-vindos. Ju, seja bem-vinda, Ju. Obrigada, gente, por mais uma semana vocês estarem aqui com a gente. Obrigada, Leandro, pelo convite. E já vou começar o ano pedindo a auditoria dessa roletinha aí. Mas não. Tira o disco, Ju. Auditoria da Roletinha. Kleber Ramalho, seja bem-vindo. Obrigado, Aguinaldo. Obrigado, Ju. Obrigado, Leandro. Que prazer compartilhar esse programa com vocês. Sejam bem-vindos, vocês que investem o seu tempo em nos ouvir. Aproveita e curta o canal, compartilha, dá um like no vídeo e vamos para boas conversas hoje. Muito bom. Deixa eu sair um pouquinho de lado aqui, olhar para baixo. Doutor Leandro Bonvecchio, seja bem-vindo aqui. Obrigado, pessoal, Aguinaldo, Ju, Kleber. E um prazer, né, participar de vocês aí nesse primeiro Quatro em Pauta, a primeira pauta de 2023, e que ela seja de um ano de bastante sucesso e várias pautas enriquecedoras para o público aí. Muito bom. Nós já vamos avisar nosso público hoje que o Kleber está com um probleminha na tela dele, né, sei lá se é na conexão, o que é, mas de vez em quando ele fica aí meio sorridente e com a cabeça pegando fogo, né? Mas faz parte da vida. Bom, hoje nós temos, assim, assuntos que vão pegar fogo aqui no Quatro em Pauta, mas antes da gente começar exatamente, vamos chamar aqui a nossa vinheta. Antes da vinheta, inclusive, eu já quero te convidar a curtir esse vídeo, já clica aqui no curtir o vídeo, já encaminha para outras pessoas, convida outras pessoas a participarem aqui também do nosso Quatro em Pauta na estreia. Se você não pôde ver, né, assistir na estreia, obviamente, você está assistindo depois, não tem problema também, pega esse link, envia esse link para outras pessoas, faça com que outras pessoas conheçam o nosso trabalho. E vamos para a vinheta, então, para a gente entrar no nosso primeiro quadro. Concordo e discordo aqui no Quatro em Pauta de hoje, e o nosso assunto hoje, nossa, tem tanta coisa para a gente falar, e nós trouxemos aqui o Dr. Leandro Bonvecchio, que é um advogado especialista em franquias. E por que nós trouxemos o Dr. Bonvecchio, né? O Dr. Leandro, eu chamo de Leandro, porque ele é especialista em franquias, e o nosso assunto hoje é justamente este, franquia, olha só. Quem deseja empreender pela primeira vez deveria pensar em franquias ou em começar um negócio do zero. E o papel do Quatro em Pauta é justamente dar essa opinião, para nós é uma opinião, né? Para você você pode considerar como uma consultoria, do nosso ponto de vista. Aqui no nosso primeiro quadro, o Concordo e Discordo, nós vamos dar exatamente o nosso sentimento. Eu posso dar uma opinião e o Leandro dá outra, o Kleber dá outra, e ajuda a outra, e vocês vão ver a gente interagir aqui pelas telas, né? Vai aparecer um negocinho aqui, concordo, discordo, talvez, e aí você vai avaliar qual é o nosso pensamento a respeito. E eu sempre gosto de começar esse bloco com o nosso convidado, até porque ele é especialista no assunto franquias, né? Eu quero saber, doutor Leandro, quem deseja empreender pela primeira vez, aquela pessoa que está realmente pela primeira vez entrando num CNPJ, deveria pensar em comprar uma franquia ou em começar um negócio do zero? Leandro. Excelente pergunta, Aguinaldo, e bem polêmica, né? Se a gente passar pelo crivo de empreender, né, que a pessoa, você colocou, a pessoa vai abrir um CNPJ, mas o empreendimento do ponto de vista de resolver a dor do mercado, resolver a dor de alguém, e ela não tem nenhuma experiência realmente, ela nunca empreendeu, ela nunca abriu, nunca foi dona de um CNPJ, eu coloco de uma forma muito segura que a franquia é um caminho mais seguro para que ela possa começar. Entre ela desbravar o mundo sozinha, que ela nunca abriu, nunca teve nenhum contato com o mundo empresarial, a franquia, partindo do pressuposto que franqueadora boa, franqueadoras realmente renomadas, podem dar esse suporte para ela, para que ela comece no mundo do empreendedorismo. Isso, né, feito todos os filtros, fazendo todas as análises,
mas é um caminho de todos, né, um dos mais seguros, um que tem a menor mortalidade do mercado. Perfeito. Mas até para complementar a sua resposta, Leandro, no caso contrário, vamos imaginar que ela seja uma pessoa que ela venha já de uma empresa onde ela trabalha como colaboradora, ela tem uma certa experiência naquela vida daquele negócio que ela vai empreender, porém, ela ainda nunca empreendeu por conta própria. Mesmo assim, franquia é um bom negócio, ou ela poderia partir para um negócio próprio do zero? Se ela não tem a experiência empresarial, que é justamente lidar com o público, lidar com pessoas, lidar com questões burocráticas, e considerando que franquia é justamente a transferência de know-how, de conhecimento que uma rede tem para quem está disposto a enfrentar, a abrir, a investir naquela situação, ela está pulando anos de erros, de omissões, de situações que aquela marca já cometeu, e ela vai começar em um outro estágio. Então, é muito mais seguro você aprender com o erro dos outros do que efetivamente você querer abrir o seu e sem saber nada, nunca conversou com um contador, você nunca teve que ver um contrato de locação de um imóvel, nunca contratou, às vezes, efetivamente, né, faz todo o processo seletivo de contratar pessoas. Então, dentro desse universo entre você começar do zero e você com uma franquia, ainda assim a franquia é uma opção mais segura. Muito bom, muito bom. Ju discordou, eu concordei. Eu concordei com várias coisas, mas discordei de uma parte. Vamos lá. Vamos deixar a Ju falar, então, vamos zerar todo mundo a tela, vamos deixar a Ju Ferreira falar a respeito, então, dessa posição do Leandro. Afinal, Ju Ferreira, se uma pessoa vai empreender pela primeira vez, ela deve ter uma franquia ou ela começa um negócio do zero? Olha só, o que eu concordei, essa questão da segurança, de você já ter aí uma estrutura, a estrutura básica administrativa já montada, e você ter já uma empresa por trás que já tenha passado, vivido situações e eventualmente experimentado erros e que te traga já um processo mais maduro, isso eu concordei, de verdade eu concordei. Mas a minha grande questão com relação a isso é o seguinte: eu vejo muitas pessoas que escolhem franquias que às vezes não tem nada a ver com aquele negócio, sabe? Então ela vai escolher uma franquia porque é uma franquia que dá dinheiro, ou porque o franqueado é bom, etc. Então eu já vi várias pessoas falando: olha, eu vou abrir uma franquia de um café das plantas, ou de um negócio que vende chinelo. Aí, a minha pergunta sempre é: o que você agrega para esse negócio? O que de você tem a ver com esse negócio? Porque se você está indo para uma franquia só porque é mais seguro, a chance de dar errado, ela existe e é grande, porque você não vai conseguir, você não tem nada para aportar naquele negócio. Então, mesmo que tudo bem, você já tem aí uma estrutura, você já tem uma estrutura empresarial, administrativa por trás, você tem que ter uma conexão com o negócio, com a linha de negócio que você tá trabalhando, com aquele cliente, com aquele business. Então, eu acho que no caso de você escolher uma franquia, tem que ser uma franquia que você tenha uma paixão por aquilo, porque daí tudo bem, a sua empresa vai ter já uma estrutura administrativa colocada, né, e trazida pela empresa franqueadora. Mas você vai ter aí, de você vai aportar os processos de negócio, a relação com os clientes, a experiência do cliente, eventualmente as campanhas de vendas, a parte de vendas, a entrega do produto ou serviço, isso tudo, no final das contas, é seu. Então, se você está escolhendo uma franquia só porque é uma franquia que dá dinheiro, porque a franqueadora é boa, mas você não tem nada a ver com esse negócio, não faça, minha opinião. Melhor começar um negócio do zero com algo que você saiba fazer, o produto ou o serviço, que você saiba entregar, que você saiba vender e que você entenda a dor daquele cliente, daquele usuário e vá conseguir resolver. Essa é a minha opinião. Bom, todo mundo discordou de mim, acho ótimo. O Leandro, fofo. Ele concordou, mas tirou o concordo rapidinho, que ele não quis passar. Não, ela terminou de dar a fala dela, mas concordo, sim.
Foi o que a gente colocou. Tem que ter aderência, né? Você tem que saber por que você está indo. É os propósitos, né? Tem que ter o motivo certo. Tá bem. Bom, eu vou passar, porque o Aguinaldo, ele ficou assim, em cima do muro. Ele concordou, discordou, e daí, no final das contas, discordou, só para me incomodar. Vai lá. Não foi só para te incomodar. Na realidade, eu concordei com partes daquilo que você falou, que são justamente as partes de que não adianta simplesmente escolher uma franquia porque ela é segura, mas veja só, a pergunta da pessoa é se vale mais a pena ter um negócio próprio do zero ou começar através de uma franquia. E baseado nessa pergunta, né, que nós colocamos, eu entendo que a franquia é, sim, um processo mais seguro, como disse o Leandro. Tá? Onde eu discordei da Ju? Quando ela fala que você tem que ter paixão por aquilo. Não necessariamente. Tá? Eu acho até que, às vezes, isso confunde a cabeça das pessoas, porque a pessoa, quando ela vai procurar uma franquia, ela vai justamente naquilo que ela gosta, que ela sabe fazer. Por exemplo, eu vivi mais de 20 anos dentro de empresas de idiomas. Então, o sujeito é um excelente professor de inglês, ama ser professor de inglês, e ele vai procurar uma franquia de curso de inglês, porque ele acha que é isso que ele vai bombar em fazer. Só que quando ele chega na franquia, até por ele já ter uma experiência dentro de ensino de idiomas, ele é o cara que mais desrespeita as regras de método de ensino. Porque, na realidade, ele tem a experiência. Então, como ele tem a experiência, ele quer usar a experiência dele. Ele quer fazer do jeito dele. Porque ele tem a experiência. Ele fala, o que esse cara vem me ensinar a fazer uma coisa que eu já sei fazer? Eu vou fazer do meu jeito, que do meu jeito também funciona. Por outro lado, eu já vi muita gente leiga, do zero, que não tem experiência nenhuma com esse ramo, ou com tantos outros que aparecem, pode ser fazer café, que ela, justamente por não fazer, ela segue um processo, e ao seguir um processo, ela dá resultado. Tá? Então, eu acredito que na hora de a gente escolher uma franquia, nós precisamos escolher uma franquia que realmente tem estrutura, que não ofereça para você simplesmente a metodologia de se fazer o produto ou serviço, mas que ela tenha também por trás toda aquela estrutura administrativa de vendas. Eu discordei da Ju quando ela fala que você vai ter que vender sozinho. Não, a franquia justamente ela te traz, inclusive, um método de venda que precisa ser respeitado. Agora, por outro lado, se a franquia não traz isso, é porque a franquia é ruim. Aí você escolheu mal. Qual é o ponto positivo de você começar um negócio do zero? É você começar do seu jeito. Aí você não tem... Só que tem que estudar. Começar um negócio do zero, você tem que estudar antes. Você vai pegar todo aquele investimento que você faria na franquia, vai ter que fazer em outros campos. Você vai ter que fazer curso, vai ter que conversar com outros empresários, e talvez esse seja um processo um pouco mais prolongado, que a franquia é mais curta. Você vai fazer um processo mais curto com a franquia, que vai ter seus altos e baixos também. Então é isso. Vamos lá, ganhei um 2-1. O Kleber está do contra hoje. Só porque você falou essa última frase, tá? Que eu discordei de tudo, só concordei no final, mas tudo bem. O que importa é o resultado final, né? Eu estou perdendo o jogo inteiro de 1-0, tomei um gol no primeiro minuto, lá nos 95 do segundo tempo eu faço um gol e empato. Nos 98 do segundo tempo eu faço mais um gol e ganho, eu ganho o jogo, não importa se eu fiquei 90% do jogo perdendo, né? Concordou lá. Clebão! Galera, eu estava ouvindo aqui, é muito engraçado, porque eu discordo e concordo parcialmente com quase tudo que vocês falaram, obviamente. Mas a pergunta é, se eu fosse começar, qual é a melhor maneira de eu começar? Então, eu acho que a primeira coisa, antes de você olhar o modelo de negócio, você precisa olhar internamente. Eu não tenho a experiência do Leandro, mas atuo em 3 redes de franquia, com treinamentos de novos franqueados há mais de 10 anos, atuando em rede de franquia. E eu já falei isso numa convenção e não foi bem-vindo, mas não me arrependo, porque eu falei a verdade. Quando o cara opta por uma franquia, ele tem a competência em empreendedorismo já não é muito alta, de 0-10. Sabe quando você está jogando videogame? E aí você vai jogar a FIFA lá no videogame, tem um jogador que tem um score. Aí ele pode ser bom em vendas, ele pode ser bom tecnicamente, independente de qual rede ele está falando, mas o empreendedorismo, a veia empreendedora dele já é baixa, porque senão ele não estava nem procurando uma franquia.
certo? Ele não ia nem considerar a franquia como um modelo. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa olhar é o quanto da competência em empreendedorismo ele tem, para entender o quanto de apoio ele precisa da rede. Então, eu não tenho a ver empreendedor. Passei a minha vida toda sendo um colaborador CLT ou prestador de serviço e quero empreender. Quero empreender, vou olhar para a franquia e o que eu preciso olhar? O quanto a franquia efetivamente me dá de suporte para suprir a minha deficiência na competência em empreendedorismo. E aí, ele tem que ser apaixonado pelo negócio, nesse ponto foi o que eu discordei com a Ju? Não. Mas tem que ser especialista no segmento? Não. Você tem que olhar a cadeia de valores da franquia e ver se a cadeia de valores da franquia é compatível à sua. Porque se a cadeia de valores da franquia não for compatível à sua, vai dar ruim nas conversas lá na frente. Porque a franquia ela tem processos estruturados, ela vai continuar passando por um processo de inovação, e o franqueado tem só não a oportunidade como dever de participar da construção e fortalecimento da marca. E isso só vai ser possível se ela compartilhar dos mesmos valores da rede. O restante do processo vai ser ajustado durante o caminho. Então, o que você deve fazer se você está pensando em empreender? A primeira coisa, avalie a sua veia empreendedora para saber se você tem punch para fazer isso sozinho. Não tem? Procure uma rede compatível aos seus valores e que vai te dar suporte suficiente para suprir as suas deficiências em relação ao empreendedorismo. Ponto. 3 concordos. Toma, não estou do contra. Parabéns. Mas você entrou, me perdoa, Cleber, mas você entrou Vamos fechar as na telas. minha vista. Então, vamos zerar as telas, que daí a gente dá a palavra para o Leandro replicar. O começo, ele ficou um pouquinho distante do final pelo seguinte, você falou, me corrija, que não há necessidade de ser apaixonado, mas na sua fala você percebe que precisa sim, porque se franquia é uma questão de reproduzir processos já testados e aprovados, eu reproduzir uma coisa que está pronta, eu reproduzo. Agora, eu reproduzir uma coisa que eu me apaixono por aquilo, que eu tenho paixão por aquilo, vai ter muito mais resultado. Congelou, desculpa, Leandro, mas congelou a tela bem na hora que eu estava dando um tchauzinho aí, ó. Vai ficar um tchauzinho quando você fala. Vai ficar. Mas não tem problema. Mas a questão é justamente essa. A franquia ela tem como avaliar, a franqueadora tem como avaliar as competências que você é bom e as competências que eu vou precisar treinar você. Agora, se você não tiver a paixão, ou seja, se você não tiver alinhado com o propósito da marca, não vai dar certo. Vai dar certo, vai ser medíocre, né? Do ponto de vista da mediocridade, de ser mediano. Tirou 7, passou. Mas não vai ser o cara 10, não vai ser o franqueado com excelência, não vai ganhar título de... Por quê? Porque você está reproduzindo mecanicamente. Então, tá bom, né? Ficou bom? Era para faturar 100. Faturei 70, 80. Tá bom. Para você tá bom, tá bom. Agora, podia ser melhor. Precisa daquela milha a mais, né? A paixão é aquela milha a mais que faz você ir para frente. Leandro, eu vou só fazer uma observação quando eu disse paixão, é pelos valores e não pelo segmento, entendeu? Não, sim. Pelos mas valores, é difícil é difícil um cara que é vegano e vai abrir uma franquia de uma churrascaria, de um lanche, né? Não, tudo bem, mas aí você está indo muito para os extremos, né? Mas a gente por exemplo, você vê o cara que vai para uma rede de franquia de tecnologia e ele vai para o marketing digital, mas ele é um profissional técnico. Ele só tem uma intimidade, mas não necessariamente uma paixão pela questão, porque marketing digital e TI são coisas diferentes, né? Então, Leandro, eu acho também, quando você vai muito para os extremos, é óbvio, eu sou vegano, eu não vou pegar uma franquia de churrascaria. Mas dentro de uma linha intermediária, mais importante que o segmento, no meu ponto de vista, são os valores que a rede segue. Porque se a rede tem valores compatíveis ao meu, tem uma chance muito melhor de eu contribuir mais, me envolver mais no processo, do que quando está muito distante a cadeia de valores, né? Eu já vi a pessoa sair da rede, o cara é bom, a rede é boa,
mas eles compartilhavam de valores diferentes, aí não roda, as conversas ficam muito truncadas, né? Porque a grande sacada da rede de franquia é o bom relacionamento franqueador-franqueado. O bom relacionamento. E essa é a parte mais difícil, que o cara compra e depois, eu já vi isso muito acontecer, depois ele não quer que a franqueadora ganhe dinheiro. A franqueadora faz mudança, ele, não, só para você encher, só para você se encher de dinheiro. Mas é claro, é para isso que existe. É claro que eu quero ganhar dinheiro. Para isso que eu estou montando uma rede. E aí você vê nitidamente que os valores não estão compatíveis, né? Mas concordo com você no sentido de, ok, não vai pegar uma franquia, não tem nada a ver com você, né? Eu concordo com o Leandro. Kleber, quem que fala? Eu acho que a Ju deve falar, né? Que ela só concorda comigo. Hoje ela tá boazinha. Ju, paz e amor. Não, eu nem estou paz e amor, é que eu concordei com o que ele falou e achei legal que ele passou a palavra para mim, porque daí eu acabo fazendo uma retificação aqui. Porque eu acho o seguinte, quando eu falei a palavra paixão ela é uma palavra muito abrangente, ela pode ser interpretada de várias maneiras, né? Mas eu acho que eu queria mudar essa palavra paixão para você estar alinhado com aquele propósito. Às vezes você, de fato, não é. Eu não sou apaixonado por café ou por, sei lá, se eu fosse abrir uma franquia de café, por exemplo. Não sou a pessoa que vou lá e vou ser apreciador e vou saber tudo, vou entender tudo de café. Não sou esse apaixonado. Mas eu tenho que estar alinhado com esse propósito, com essa paixão por resolver esse problema desse cliente. Então, você tem que entender que aquele problema é um problema que faz sentido para você, que está alinhado com você, com quem você é, com os seus valores, e aí sim você vai resolver aquele problema. Mas se é um problema que não te importa nada, um problema que para você, assim, por exemplo, eu vou lá tomar café, muito bem, gente, pronto, próximo, né? Assim, não é uma coisa que realmente move a minha vida, não é algo que eu realmente ache que vale a pena o meu esforço e o meu trabalho, porque você vai dedicar muito tempo. Então, a paixão que eu falei, eu acho que a palavra talvez é uma palavra que pode ser mal interpretada, porque ela é uma palavra muito abrangente, eu queria trocar isso por propósito. O que eu mais concordei com o Kleber é no sentido de que antes de você responder a essa pergunta, Guina, e até como você trouxe a pergunta novamente, é que você tem que fazer um trabalho interno de autoconhecimento para entender qual é o seu propósito. Primeiro, qual é o seu propósito enquanto profissional? Porque, de repente, você vai saber que, assim, meu propósito é ajudar pessoas dentro da empresa delas, né? Então, assim, eu não tenho essa veia empreendedora, os meus valores não têm a ver com isso. Eu quero resolver problemas, mas eu quero ter essa segurança de estar dentro de uma empresa. Quais são os seus valores? Se você falar, não, eu sou um empreendedor, eu tenho essa veia, eu tenho essa vontade, eu tenho essa paixão por empreender, eu tenho um problema de negócio, um problema de cliente que eu quero resolver. Entendi, mas quais são os meus valores? E daí, se você, de repente, vê que você tem aí valores e propósito que é alinhado com uma rede franqueadora, ótimo, é uma opção mais segura. Mas se você não tem isso, a minha resposta para essa pergunta é: não vá para uma franquia só porque você fez uma pesquisa e olhou e viu que dá dinheiro. Não vá. Se você for fazer isso, faz o seu negócio próprio. Pesquisa lá, faz seu negócio próprio. Agora, se você tem uma franqueadora que casa aí com todo esse conhecimento interno que você buscou, vai lá, é uma opção mais segura, mais rápida, talvez. Essa é a minha resposta. Muito bom. Vamos ver as telas. Também, viu? Só queria deixar claro, eu não consegui fazer o print, porque a galera tirou o... Bota aí, eu concordo para a Ju fazer o print na tela. Não sei o que ela faz com tanto print, porque ela só tem print de 3 concordam. Toda vez. Então. Clebão, vai lá, querido. Vou fazer uma fotinho aqui, ó. Concordo. O que eu quero saber é o que você faz com tanta foto de 3 concordo que você tem aqui. Amado, eu baseio o meu trabalho no sentido de que o que eu estou falando faz sentido para outras pessoas. E daí é uma autoafirmação.
Se não fizer sentido, não, isso daí chama-se pesquisa de campo. Se não fizer sentido, eu preciso organizar novamente aqui meu trabalho para, né, para que a coisa faça sentido para quem está. Perfeito. Ó, uma hora dessa aqui no chat, o Rodolfo Mildinho deve estar escrevendo, o Rodolfo Costa deve estar escrevendo assim: excelente, Ju, boa, Ju. Adoro, adoro esse povo que vai lá, Tim, Ju. Vamos lá, vamos zerar a tela. Pessoal, tenho algumas considerações a fazer a respeito disso aí. Novamente a pergunta, para quem está começando, primeiro negócio, vale mais a pena franquia ou negócio partido do zero? Primeira coisa, você está disposto a seguir o processo que o seu franqueador ofereceu? Se você está disposto a seguir um processo, vai para a franquia. Se você não está disposto a seguir um processo, você está disposto a fazer do seu jeito, não vai para a franquia. Porque se você quer fazer do seu jeito e está buscando uma franquia só para ter um nome, uma marca, um status, você vai arrumar briga. Você vai arrumar briga, vai durar pouco a sua franquia, você vai quebrar o contrato e vai ter prejuízo. E depois vai sair xingando a franquia, dizendo que ela não é boa. Mas não é, veja só. Se você parte para uma franquia, aí é onde eu concordo parcialmente com aquilo que o Kleber falou. Se você parte para uma franquia, é porque você não sabe. Se você não sabe, você está comprando um know-how. Se for para comprar um know-how, siga. Agora, se você já sabe, faz do seu jeito, só que depois não reclama. Porque quando você faz do seu jeito também, você precisa ter conhecimento. Porque uma coisa é você trabalhar como colaborador, ainda que seja um head numa outra empresa, ainda que você seja um administrativo, um comercial líder, ainda que você seja o cara que realmente monta os processos de uma outra empresa. Quando você vai para a sua empresa, você precisa ter uma múltipla competência. Não é só ter a competência comercial. Você sabe vender, mas não sabe executar. Você sabe executar, mas não sabe administrar. Sabe administrar, mas não sabe vender. Então, não resolva. Sobre a questão da paixão, eu, por exemplo, por mais de 20 anos, fui franqueado de escolas de inglês. Eu cheguei a ter 5 unidades. Tá? Eu nunca fui apaixonado por idiomas, tampouco por ter escola de inglês, mas eu era apaixonado pela formação de pessoas. Eu amava formar gente. E não estou falando de formar só o aluno, estou falando de formar colegas, colaboradores. Então, quando as pessoas chegavam para trabalhar comigo e eu precisava ensinar tudo aquilo que eu sabia para essas pessoas, eu tinha muito prazer. E num determinado momento, deixou de fazer sentido a formação onde eu trabalhava. Como eu aprendi muito, eu trabalhei mais de 20 anos lá, eu aprendi, eu me tornei diretor, eu me tornei, inclusive, treinador, eu fazia treinamentos. Então, chegou um determinado momento que não fazia mais sentido aquele modelo para mim. Eu queria mudar o modelo. Eu, como franqueado, embora eu tivesse muita influência na rede, eu queria mudar o modelo, não consegui mudar o modelo, resolvi sair. Porque eu achava que aquele modelo já estava, com todo respeito ao meu ex-franqueador, mas estava falido. O modelo, não a empresa, o modelo estava falido. Não consegui. Não adianta querer empreender na mesma área. Por exemplo, tem gente que vai lá e compra uma franquia de café e depois fala assim, eu vou ficar 5 anos, aprendo a trabalhar com café, depois eu monto a minha própria empresa. Você tem exclusividade, você tem uma carência, tem uma quarentena. Só que você pode, numa franquia, aprender a trabalhar e depois você vai para outro ramo. Porque quando você aprende a empreender, o ramo importa menos do que os processos administrativos e comerciais. Se você aprendeu a ser empresário, você muda o ramo e continua sendo empresário. Então, resposta para a pergunta. Se quiser seguir processo, franquia. Se você não está a fim de seguir o processo que te dão, você está a fim de seguir a sua cabeça, negócio individual próprio, do zero. Muito bom, ganhei 3, concordo também. Vamos ver as telinhas aí. Agradecer a todos que participaram aqui do nosso Concordo Discord e vamos para o próximo bloco, que no próximo bloco a gente tem a pergunta do nosso internauta. Até daqui a pouco. Vinheta. De volta ao nosso 4 em Pauta, aqui segundo bloco. Se conselho fosse bom. Se conselho fosse bom, Ju, você daria ou você vendia? Olha, eu daria, eu acho, a gente já dá, e eu acho o conselho ótimo. A gente pode pegar as partes que a gente acha bacana e aplicar, e o que a gente acha que não faz sentido.
Mas tem que Isso. dar conselho com responsabilidade, né? Tem gente que dá conselho sem nenhuma responsabilidade. Faz sentido, Clebão? Sem dúvida nenhuma, meu amigo. Eu brincava com isso. Ah, se o conselho fosse bom, eu daria, não vendia. Mas eu descobri, eu trabalho como orientador, o que eu faço, eu vivo de dar conselho. Você Mas você ganha para isso, ganha, Eu basicamente. vendo, eu vende o vendo. Na conselho. prática, eu vendo conselho. Leandro, você é um conselheiro, Leandro? Eu faço uma pergunta antes, pessoal. Eu pergunto assim: você quer realmente meu conselho ou você quer minha cumplicidade? Né? Então, É isso, fica boa. Boa, mais ótimo. Vou rápido. adotar, viu, Leandro? Já aviso já que eu vou adotar. Aprendi isso com um cliente, Kleber. Então, assim, é bem bacana. Mas é justo. Bom, Mas quando me perguntam, eu faço, sim. Acho que a gente tem que. É o que você falou, tem que ter responsabilidade para tudo. a gente recebe aqui, então, a pergunta do Fábio Polini, aqui de Jundiaí, meu conterrâneo, que mora aqui na minha cidade, e ele vai mandar a pergunta dele em vídeo. Bom dia a todos, meu nome é Fábio Polini. Gostaria de deixar uma pergunta aqui a vocês. Hoje no Brasil, considerando que muito se diz que empreender é difícil por causa das burocracias, que ao mesmo tempo os funcionários reclamam dos baixos salários. O que é melhor? Abrir sua própria empresa ou ser empregado? Tá aí a pergunta. Muito bom, hein? Muito bom. Quem quer começar? Alguém quer começar respondendo aí? Vamos lá, Clebão. Começa Começo? por você? Começo? Polini, vou começar te contando uma história de vida e aprendizados, tá? Quando eu era muito mais novo, eu abri uma empresa em sociedade com a minha mãe e com a minha irmã. Para mim foi, dentre todas as formações que eu fiz, foi a formação mais importante. Só me custou muito dinheiro, porque não foi um empreendimento de sucesso. Mas eu saí de lá com a certeza de que eu saí muito mais forte, com muito mais sabedoria. E eu disse, ok, com base nessa experiência, nunca mais eu gostaria de trabalhar para ninguém, porque a primeira coisa que eu priorizo é seguir os meus próprios valores, certo? Em compensação, quando eu converso com a minha irmã, ela disse para mim foi um processo muito doloroso e eu nunca mais quero passar por isso. Eu quero trabalhar como colaboradora e receber salário, e ter férias e saber que meu dinheiro vai cair na tal hora. É óbvio que eu quero fazer o meu trabalho, quero fazer um bom trabalho, mas nunca mais quero ter as preocupações que eu tinha. Então, quando você faz a pergunta o que é melhor, eu volto, você tem que fazer essa pergunta internamente. O quanto é importante você colocar suas ideias em prática com certa liberdade, o quanto é importante você ser recompensado não só pelo que você sabe fazer, mas pela quantidade de responsabilidade que você é capaz de assumir e pelos riscos que você é capaz de correr. E aí você vê o que te identifica mais, porque se você é um cara que gosta de correr risco, gosta de assumir responsabilidades, como colaborador, possivelmente você vai ter que respeitar as diretrizes de outra pessoa. Agora, se correr risco e assumir responsabilidade te deixa numa condição de desconforto muito grande, talvez você seja uma pessoa que goste de seguir diretrizes de outra pessoa. E está tudo bem. O mundo é feliz com todos os perfis. Então você tem que olhar internamente e ver aquilo que mais faz sentido para você. No meu ponto de vista, não tem um jeito melhor para todos. Tem um jeito melhor individualmente para o perfil de cada um. Muito bom. Muito bom, Clebão. Vamos lá. Vamos passar agora o complemento da resposta do Kleber para o ponto de vista do Leandro. Leandro, aí na sua opinião, é melhor ser colaborador? E pensar que a pergunta é do nosso internauta, né? Não estou respondendo se para mim é melhor, mas de uma maneira geral, é melhor ser colaborador ou ser empresário? Olha, Pauline, foi uma excelente pergunta que você fez. E se você fez essa pergunta, que você está num ponto de intersecção, aí, de inflexão da sua vida. Então, se você está com essa dúvida, se você expôs, se você tirou de dentro de si, né, esse incômodo, é porque isso está te incomodando mesmo. E aí tem uma frase de um autor desconhecido, que eu vejo que é desconhecido, que é: ou você trabalha pelos seus sonhos, ou você vai ser contratado para trabalhar pelos sonhos de alguém. Então você tem que pensar, e aí é realmente aquilo que o Agnaldo falou, é complementar o que o Kleber falou.
você tem que medir o que você quer fazer parte. Você quer dirigir a solução daquilo, do que você realmente está incomodado, ou você vai fazer parte de ser conduzido por alguém? Ou seja, o que lhe traz mais conforto, o que traz mais desconforto? Então, nesse momento, às vezes a gente não sabe o que a gente quer, mas faz como um conselho. Pega um papel e escreve tudo aquilo que você não quer, que você não deseja, que você não aceita. Isso é talvez a forma mais fácil de você conseguir identificar para que caminho, né, dessa encruzilhada que você está, para que lado que você pode pender. Né? Se é para o lado de empreender, ser o seu próprio patrão, ou continuar sendo liderado por alguém. Esse é o conselho que eu te dou. Boa sorte. Muito bom, perfeito. Bom, vou passar aqui a minha sugestão, né, o meu conselho desse quadro, né, se o conselho fosse bom, deixo a Ju por último aí. Em todas as posições, nós vamos ter problemas. Em todas as posições, a gente vai ter, ou o salário é baixo, ou a gente vai reclamar do patrão porque ele briga, ou vai reclamar da chefia, ou vai reclamar que não veio aumento, ou se você é empresário, você vai reclamar que tem que dar aumento e não teve aumento de receita, você vai reclamar que o seu funcionário não te respeita, você vai reclamar de uma série de coisas. Porque quem está predisposto a reclamar, vai reclamar e não tem o que fazer. Então, a pergunta é, você está disposto a reclamar ou solucionar? Tem uma frase que eu gosto muito de usar nas minhas palestras, que é o seguinte: empreendedor é um sujeito que, em vez de reclamar, ele parte para ação. É um ser inconformado que, em vez de reclamar, ele parte para ação. Para que tipo de ação você vai partir? Eu sou da opinião de que, independente de você trabalhar como CLT, como prestador de serviços, ou como dono da sua própria empresa, daquele estabelecimento onde você trabalha, você nunca trabalha para alguém. Você trabalha para si próprio na empresa de alguém. Porque o que te faz acordar cedo e ir para a empresa não é o sonho do seu patrão, é o seu, ainda que você vá lá para solucionar o sonho dele. Eu, por exemplo, sou um prestador de serviços, as empresas me contratam, tenho um contrato com essa empresa, são meus clientes. E eu vou até essa empresa fazer o meu trabalho, o que eu tenho de melhor, mas eu sempre tenho que pensar no objetivo que a empresa tem. Eu não posso chegar lá e contrariar o objetivo da empresa. Se for para contrariar o objetivo da empresa, eu não aceito aquele contrato, né? Então, você, como colaborador, é a mesma coisa. Você vai lá para a empresa para realizar o objetivo que o seu empregador colocou no momento que você foi contratado. Claro que se aquilo lá fere os seus valores, você não pode trabalhar lá, né? Então, ser melhor colaborador, se é melhor ser colaborador ou empresário, depende daquilo que o Kleber falou, que o Leandro falou. Você está disposto a correr riscos e, consequentemente, ter acertos que podem ser mais altos? Vai ser empresário. Você está a fim de ficar no seu mundo mais seguro, ter aquela pseudo-segurança, né, de que se der tudo errado, você ainda tem aí uma rescisão e vai embora com algum dinheiro no bolso? Vai ser empregado. As duas coisas são dignas e não existe o certo ou errado. O que existe é uma opção, realmente, que você tem que fazer de acordo com o seu perfil. Muito bom. Faltou agora a Ju falar, né? Então, vamos lá, Ju. Vamos lá. Também tem bug aqui do meu lado, tá? Só que meu bug chama-se Helena e Carolina. Elas estão aqui chorando para caramba hoje. Então, se em algum momento você ouvir um gritinho, sou eu aqui com o meu bugzinho de 1 ano e meio. Eu queria dar uma sugestão. Primeiro, eu queria agradecer ao internauta que mandou isso. Eu queria pedir para você também, que está aqui com a gente no chat, ou que está assistindo o programa não na estreia, para também mandar sua pergunta, porque eu acho que essa quando a pessoa traz uma dúvida real, a discussão é muito mais rica, né? A gente consegue colocar aqui o nosso conselho, nossas opiniões. Inclusive, se você quiser nossa cumplicidade, estamos aqui também para isso, então manda aqui sua pergunta, a gente pode dar nossa cumplicidade também. Então, eu queria fazer uma sugestão aqui para o Fábio, que é o seguinte: Fábio, quando as pessoas pensam em empreender, para começo de conversa, elas precisam de um dinheiro para você ter um investimento para fazer uma empresa, tá? Então, você parte da premissa que a pessoa que está pensando em empreender, ela tem que ter uma reservinha. Só que a pessoa não usa nenhum pedacinho dessa reservinha para fazer uma preparação dela mesma.
para esse processo. Então, você vai lá, faz um investimento em cadeira, em mobiliário, em sistemas de tecnologia, em contabilidade, um monte de coisa, e não faz o investimento em você. E a minha sugestão é que você comece por aí, que você gaste um tempo ou um dinheiro, que você invista um esforço em entender você mesmo. Então, primeiro, qual é o seu propósito? Né? Assim, o que você quer no planeta Terra? Segundo, entender um pouco seus valores, porque essa questão que o Kleber trouxe na pergunta anterior, de você não ter a veia empreendedora, então, para quem começou a assistir agora, na pergunta anterior, o Kleber falou um pouco sobre essa questão da pessoa não ter uma veia empreendedora, de abrir um CNPJ. Eventualmente, ela quer resolver um problema, ela tem um propósito de resolver um problema, de trabalhar, de atender um cliente, mas na empresa de outra pessoa, e está tudo bem. Mas você precisa gastar e investir esse tempo em se conhecer, porque a partir disso é que a resposta pode se dar, né? Se você vê que o seu propósito tem a ver com você fazer uma coisa do seu jeito, você construir um produto ou um serviço novo, ou você fazer melhor um serviço, um processo, entregar melhor um produto que já existe, você tem aí uma ideia, ou você está alinhado com uma franquia que faz isso, ou você realmente quer abrir esse CNPJ para poder fazer essa mudança, essa melhoria no mundo, vai fundo. Tudo bem, você vai precisar aprender, você vai precisar fazer investimentos, você tem que saber que empreender no Brasil não é fácil, que tem uma série de percalços, que você tem que estar preparado aí financeiramente, com conhecimento, com casca grossa também. Mas, antes de mais nada, é preciso você saber se você quer isso, se isso faz parte dos seus valores e de quem você é. E, a partir daí, fazer as ações, né? Tomar as ações que são relevantes para isso acontecer. Muito bom, achei que foram excelentes dicas e a Ju não poderia finalizar de melhor forma, tá? Se eu pudesse, se eu tivesse aparecendo na tela, eu teria botado um concordo aqui. Nos três, né? Mas, em especial, a Ju acho que fechou muito bem essa questão aí do conhecimento pessoal, tá? Vamos para mais uma vinheta e a gente volta daqui a pouco para o próximo quadro? Olha lá. Dica da semana, aqui no nosso 4 em Pauta de hoje, você que está em casa, antes de entrarmos nessa questão da dica da semana, que é o nosso quadro agora, vamos voltar um pouquinho antes. Você gostou desse modelo novo, do conselho? Se conselho fosse bom, você gostou do conselho? Então, puxa, manda também a sua dúvida aqui para a gente, não precisa ser necessariamente neste assunto, empreendedorismo, pode ser vendas, pode ser emprego, pode ser comportamento humano, pode ser dress code, pode, enfim, tudo aquilo que você entender que deve perguntar para o 4 em Pauta, perguntar algo sobre o seu negócio, sobre o seu ramo de atuação, sobre o seu emprego, né, Ju? Manda aí, Ju. Eu queria falar que agora a gente tem aqui institucionalizado a maneira de você dar aquela indiretinha também. Se você quer falar alguma coisa para alguém e não está conseguindo um jeito, manda aqui uma pergunta para o 4 em Pauta, uma indiretinha que a gente vai colocar nossa opinião. Quem sabe isso ajuda o seu chefe, o seu sócio a terem outras visões. Manda lá, eu acho que é uma maneira interessante de você conversar com pessoas também e se relacionar dentro da empresa. Daqui a pouco alguém vai mandar um vídeo aqui que vai ser um avatar sem nome perguntando alguma coisa para mandar para o chefe, né? Aí, quero ver isso aí. Uma hora vai assim, eu tenho um amigo que tem esse problema aqui. O que vocês acham? O amigo trabalha comigo, inclusive, né? O chefe nosso é o mesmo. Muito bom, muito bom. Pessoal, vamos lá. Dica da semana aqui no 4 em Pauta. Começa por você. Qual a sua dica da semana hoje, Ju? Olha, eu falei tanto hoje sobre propósito, porque eu realmente pensei muito nesses temas, e eu tenho um livro, eu já falei na temporada passada sobre um livro que é o Comece com o Porquê, do Simon Sinek, que é um pesquisador aí, professor americano. E ele fala sobre essa questão de você, qualquer coisa que você for começar, um empreendimento, um projeto, etc., você começar com o seu porquê. E ele tem um outro livro, que é esse aqui, ó, Find Your Why, que é o Encontre Seu Porquê. Ele também está traduzido em português.
que é quase um livro de exercícios, que ele coloca aí as perguntas, e é uma maneira, de uma ferramenta de você, de fato, fazer esse trabalho que eu estou falando para você fazer, que é você se perguntar coisas, você entender os seus valores, você entender onde você quer chegar. É um workbook, é um livro de exercício mesmo, para você encontrar esse propósito. Então, tudo que eu falei aqui nesse programa se resume nesse livro. Encontre seu porquê, compra e faz o exercício, não fica com ele só na prateleira, não, porque isso vai fazer uma mudança na sua vida. Muito bom, excelente. Kleber, sua dica da semana? Você gostaria de vender mais? Se vender mais é algo que toma parte dos seus pensamentos, que ocupa os seus pensamentos durante a sua jornada, acredite na lei das médias. E os passos para isso acontecer é o quanto de responsabilidade você assume sobre as ações que você faz no seu dia a dia. O quanto você investe o seu tempo no seu desenvolvimento. Só que mais do que isso, para quem você está vendendo? Eu vou lhe dar a dica da semana. Pegue os seus 20 últimos clientes e comece a escrever quais são as características dessas pessoas e de onde elas vieram. E demande a sua energia a potencializar aquilo que mais gera resultado para você. Então, acredite na lei das médias. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque a maioria das vezes que eu vou para um processo de orientação comercial, a resposta que eu mais encontro quando eu faço perguntas como essa, eu acho, eu acho, eu acho, a sacada é você tirar o eu acho das suas respostas. Você não pode achar, você tem que ter certeza. Porque senão, o que vai acontecer é dispersão de energia no teu esforço em vender mais. É possível e provável que você não esteja vendendo mais, porque a tua energia está sendo dispersada em ações baseadas em achômetro e não na lei das médias. Muito bom. Vamos lá. Começar aqui, dou a minha dica da semana. E eu quero falar justamente sobre essa questão do empreendedor, né? Hoje o programa todo foi falando a respeito de empreendedorismo, quem pode, quem não pode ser empreendedor, se vale a pena ser franqueado, se vale a pena ser empregado, enfim, existe, pouca gente sabe disso, mas existe um assessment, um teste que avalia o seu perfil empreendedor. Chama-se QEMP, Q de queijo, E de elefante, M de macaco e P de pato. QEMP. É o quociente empreendedor. Então, se você quiser ter acesso ao quociente empreendedor, você pode tanto procurar na internet, encontrar o link, QEMP, como você também pode me mandar um direct. Manda aqui um direct para mim pelo Instagram. Meu Instagram aparece aqui enquanto eu falo. E eu te devolvo com o contato da empresa que faz o QEMP, né? Ou enfim, o site de quem faz o QEMP. É muito interessante porque você começa a avaliar se você tem, por exemplo, esse perfil da pessoa que aceita risco, ou se você é um cara que você não aceita risco, porque tem muita gente que quando está em risco, não é que ele não tenha competência para fazer o trabalho, mas ele adoece. Então, quer dizer, adianta você falar, quero ser empreendedor, porque eu não quero ter chefe, porque eu não quero ninguém mandando em mim, só que daí é você próprio que tem que resolver suas paradas e você adoece, e aí você vai ter que ficar afastado, e se você ficar afastado, você não vai trabalhar, não vai produzir, vai quebrar, vai ter que procurar emprego. Então, de repente, vale a pena você avaliar se você tem esse perfil empreendedor. Então, minha dica da semana é o QEMP, é um teste. Muito bom. Vou passar aqui a palavra agora para o Dr. Leandro Bonvecchio para ele dar a dica da semana dele. Leandro, a palavra é sua. Pensei bastante também sobre a dica da semana, sobre essa questão dessa pauta de empreendedorismo, CLT, franquia, ser empreendedor. E tem um filme documentário que eu gosto muito de indicar, que chama Escalando Dunwall. Se alguém já viu esse filme no Netflix, acho que ele saiu, ele deve estar em outra plataforma de stream. Mas é um filme documentário de um rapaz que ele é escalador, ele é profissional, ele inclusive perdeu a ponta do dedo médio
né? E se você um dia se perguntou o que é propósito, o que é olhar para o prêmio, atingir o prêmio, fazer planejamento, quanto tempo que você demora para você realmente se dedicar num planejamento, de você simular uma situação, esse filme ele mostra tudo isso, né? São anos de preparação para fazer uma escalada que nunca ninguém tinha feito. Ele faz simulações de trechos da parede para praticar em casa. Então, são situações que mostram o como é necessário, é fundamental, é vida. Você tem que realmente fazer um bom planejamento. E no decorrer do filme você vai ver, será que, independente disso, será que você tem momentos que você tem que mudar o seu planejamento? Será que você tem a humildade de reconhecer que você tem que mudar o curso para chegar naquele objetivo que você traçou? Então, Escalando the Wall é um resumo, né, praticamente mais suave, né, do que a gente até conversou, porque é um filme documentário, mas quem tiver oportunidade aí de 1h30, 2 horas, se dedicar a assistir com este olhar empreendedor, né, vale a pena. Fica aí minha dica da semana, Escalando the Wall. Muito bom. Gostaram da dica da semana do Dr. Leandro Von Vecchio? Gostaram das outras dicas? Muito bom. Agora, o que você faz com isso tudo? Bom, além de poder realmente exercer tudo isso que você ouviu aqui no 4 em Pauta, se faz sentido para você, comece também a enviar o nosso link para outras pessoas que ainda não conhecem o 4 em Pauta, convide outras pessoas a nos conhecerem. Basta você clicar aqui no link do seu navegador, copia, cola no seu WhatsApp, manda nos seus grupos, manda para as pessoas individualmente, mas escreva lá assim, olha o que esses caras fazem, olha só como que eles fazem de diferente aqui, porque nós, na realidade, somos um programa de internet, mas nós não somos um podcast, naquele modelo tradicional de podcast, mas também não deixamos de trazer o conteúdo interessante dos podcasts, com um pouquinho de humor, com um pouquinho de brincadeira. Você pode participar do chat, você pode conversar individualmente com a gente, mandar os directs. Quem é que já recebeu? Já recebeu, Kleber, direct de internauta do 4 em Pauta? Muitas vezes, né? Já recebeu, Ju? O Dr. Leandro também vai receber, tenho certeza, que o 4 em Pauta, enfim, ele conversa diretamente com você. E é isso, falando em conversar diretamente, o que nós temos aí para essa semana, Ju? Será que a gente volta semana que vem com mais um 4 em Pauta interessante aqui, sim ou não? Ah, sim, a gente ainda tem, peraí, eu tenho aqui o meu botão do sim, deixa eu ver aqui. Você ainda tem o sim? Eu apaguei o meu sim. Ah, ela tem o sim, olha lá. Clebão, boa, vai seguir uma semana. A semana promete, Clebão? Essa semana é uma semana que cumpre, porque de promessa a gente já está de saco cheio. A gente quer uma semana que cumpre, que a gente vai ser uma semana produtiva, uma semana leve e uma semana de realizações para nós e para todo mundo. Obrigado. É o que eu desejo. Obrigado, Leandro, pela participação aqui no 4 em Pauta. Enriqueceu bastante o nosso debate aqui, tá? Obrigado, pessoal, e um 2023 intenso aí para vocês e para todo mundo aí que está assistindo a gente. Perfeito. Então, não deixem de indicar o 4 em Pauta para os seus amigos, para os seus grupos, e vamos ver que deve ter erro de gravação pra caramba aqui. Não sai daí, hein? Fica um pouquinho mais aí que deve ter tranqueira lá no fim. Até lá, até a próxima semana, com mais um assunto. Até a sua pergunta. Quem sabe aí o seu vídeo. Tem que fazer um negócio aqui que eu não fiz. Pronto, olha lá. Tudo está gravando, tá? Tá no erros de gravação, que hoje tem muitos, daria um programa inteiro de erros. Pessoal, vamos lá. Dica da semana aqui no 4 em Pauta. Eu vou aproveitar a estabilidade da internet do Kleber aí. Vamos lá. Kleber. Ih, deu zebra. Peraí. Ju, começa por você. Qual a sua dica da semana hoje, Ju? Eu reproduzi uma coisa que está pronta, eu reproduzo. Agora, eu reproduzi uma coisa que eu me apaixono por aquilo, que eu tenho paixão por aquilo, é muito mais, vai ter muito mais resultado. Congelou. Desculpa, Leandro, mas congelou a tela bem na hora que eu estava dando um tchauzinho aí, ó. Vai ficar um tchauzinho quando você fala. Vai ficar. Mas não tem problema.